Oh, Church of the Living God, don't you want to see something real? Deus continue abençoando a todos os irmãos essa noite. Aleluia. Amém. Nós vamos aproveitar então a boa atmosfera, os louvores e vamos abrir nossas Bíblias. Quero falar um pouquinho para os irmãos essa noite, porque eu estava falando ontem com os irmãos em Alvorada. Irmão Elias e irmã Patrícia estão aqui, estavam ali ontem. Foi uma bênção, um pouco. Amém. Alvorada. E creio que Deus tem algo bom para nós aqui. Amém. Uma palavra bem simples, né? Mas também bem necessária, né? Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de São Mateus, no capítulo 3. Amém, Jesus. Capítulo 3 e o versículo 13 em diante. Amém. O Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 13. Amém. Diz assim: Então Jesus foi da Galiléia ao Jordão ter com João para ser batizado por ele. Mas João o impediu, dizendo: Eu que tenho necessidade de ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: Deixa que assim seja por agora, pois nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriu o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, iluminando sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, a quem me comprazo. Amém, Jesus. Amém. Nós vamos orar, e nessa noite também nós vamos aproveitar aqui a oração. Nós temos o pedido aqui pela Jaqueline, por cura e libertação. Amém. E também pela Vitória, cura e libertação. Amém, Ela, Jesus. sua menina, né? Filho da irmã. Também aqui o agradecimento da nossa irmã Letícia, né? Amém. Ela disse assim: é um agradecimento a Deus por mais um ano de vida concedida, né? Deus deu para nossa irmã. Amém. Eu não vou perguntar a idade, porque é antiético perguntar para a mulher, né? Mas, para nós que somos criaturas da eternidade, pouco importa a idade, né? Verdade. Nós agradecemos por mais um ano de conquista, né? É verdade. Amém? Um dia desses seremos jovens outra vez, né? Amém. Amém? A mocidade está dentro de nós, a vida eterna, né? É, exato. Só está esperando a hora certa para florar, né? Exato. Amém? Então, também a irmã dá um testemunho aqui, que o inimigo tentou tirar a sua vida, faz uns 6 anos atrás, ou uma eternidade. Quando eu tive a enfermidade da Ah, pulmonar, sim. ela tinha consultado com a médica, ela disse que eu ia morrer, né? Ah, é, irmã? Era pra mim ter morrido, mas graças a Deus, nome e glória ao Senhor, eu tô aqui. 6 anos. Amém, O Jesus. diabo tá perdendo. Amém. Amém. 6 anos dizendo que o médico disse, mas Deus não disse, né? Amém. Deus é Deus da Nem o profeta cura. fala, né? Verdade. O médico pode balançar a cabeça sem que não tem jeito. Ele pode olhar para o laudo, mas ele morreu para a fé, né? Amém. Amém? Amém. Que bênção, né? Nós vamos dar uma salva de palmas para Jesus, então, irmão. Então, nós vamos orar nessa oração aqui. Senhor Jesus, Amém. estou tão agradecido nessa noite Aleluia, por tua Jesus. presença aqui Oh, conosco, glória. por meio dos louvores que foram cantados. Amém. Por tudo que foi feito até agora nesse lugar, Senhor. O Senhor se movendo em nosso meio, alegrando nosso coração. Amém. Quando o irmão Jorge cantou sobre Abraão, temos boas novas para Aleluia, Jesus. Fazem quase 3.000 anos. Ah. Amém. Que Abraão esteve no Monte Moriá. Oh, Deus. E um dia estaremos ali no Monte Sião. Amém. Teremos tantos Amém. testemunhos, tantas histórias que É verdade, Jesus. contadas nesse tempo.
Por isso o profeta diz Oh, que Deus. passaremos 500 anos ouvindo o testemunho de um irmão e ainda não será tempo suficiente, Senhor, para ouvirmos toda a sua história. É verdade. E saber que o Senhor nosso Deus continua sendo o mesmo Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e que mais uma vez proveu o cordeiro em forma de cura para a nossa irmã Letícia, e ela está aqui nessa noite, Senhor. Aleluia. Que nesse ano de vida que o Senhor tem dado para ela, Senhor, é um testemunho, amém, aleluia, de bênção, de cura, de vitória, amém, de conquista que ela tem conquistado. E ela está aqui como um sinal, como testemunho de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo eterno. Amém. Agora, meu Deus, abençoa, Senhor, a leitura da Tua Palavra. Fale conosco, Senhor, de uma forma especial. Que possamos aqui, Senhor, sair nessa noite como os caminhantes de Emaús, dizendo: arde em nossos corações. Amém. Enquanto o Senhor falava conosco. No precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar, irmãos. Amém, graças a Deus. Deixa eu comentar um pouco sobre as escrituras aqui que nós temos lido. E um pequeno pensamento que Deus me deu por esses dias. E como eu sempre digo, né, o pregador sobe no púlpito para pregar, e assim a impressão que as pessoas têm é que nós viemos aqui sempre pregar para as pessoas, né, aconselhar as pessoas ou exortar as pessoas, né. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos, a pregação sempre ela é uma bênção para os que ouvem, quanto aqueles que estão ministrando, né. Verdade. E Verdade. tirando a parte do ensinamento, na parte de pregação, geralmente quando Deus me dá uma pregação, são situações que eu também passo. Aí nas minhas situações Deus me dá inspiração. Amém. Né? A pregação geralmente é eu compartilhando experiência com os irmãos, né? Amém? Então, eu quero compartilhar aqui, amém, o que Deus tem me colocado no meu coração. Nesta noite aqui, eu vou iniciar aqui dando um ponto de partida que eu falei para os irmãos, só para nós formarmos uma base aqui no que realmente o Espírito Santo, amém, deseja falar aqui. Amém, aqui o Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 13, uma escritura já bem conhecida, já quase que decorada de todos, né? Principalmente o povo da Assembleia, da Metodista, Batista, Presbiterianos, enfim, todos aqueles que creem na Santíssima Trindade. Isso aqui é uma escritura chave para eles, né? Eles, viu Jesus nas águas, o Espírito Santo descendo sobre ele, e Deus no céu falando, ali está a Santíssima Trindade, né? Para eles é uma escritura contundente, né? Mas Deus nos enviou um profeta. Amém. Eu sempre digo, eu sou feliz porque Deus nos enviou um profeta. E esse profeta vem e esclarece todos os pontos para nós, né? Claro, né, George, que nem tudo vai ser revelado, né? Porque também tem aquela parte que tem que se cumprir, que diz assim que as coisas ocultas são do Senhor e as reveladas são para nós. Então, amém, tem coisas que são ocultas, né? Amém. E o que Deus quis revelar está aqui, né? Amém. Colocou aqui, tudo que nós precisamos está aqui. Graças a Deus. E aí, como a gente olhava para cá e não podia encaixar os quebra-cabeça, Deus enviou um profeta. Amém. Né, um especialista na geografia, um guia turístico, né? Que soube nos guiar nós por essa floresta da palavra sem se perder, né? Verdade. E consegue pegar os pontos. Oh, Deus, que maravilha. E aquilo que era selado fica aberto. Que maravilha. Nós vimos, mas não entendia nada, né? Uma vez eu era menino, tinha uns 14 anos, fui tentar ler o livro de Apocalipse de noite. Meu Deus do céu, perdi o sono, não entendi nada que eu estava lendo, né? Meu Deus, acho que ninguém compreende isso aqui. Depois, quando tu lê a mensagem, como é claro, né? É verdade. Então não vi antes, não era para ti, era para o profeta. Amém. Né? Amém. Amém? Então, irmãos, primeiro assim, eu me lembro, eu dei testemunho para os irmãos, que quando eu aceitei a mensagem, eu não sei se o George chegou a conhecer ele, a mãe lembra dele, o pastor Aristides Borges. Ele vinha aqui em Canoas, ele era de Camboriú,
e Florianópolis também, tinha um ponto de pregação aqui na Matias. E eles tinham batizado, tinha umas irmãs que moravam perto de casa ali e elas congregavam com ele. Então, quando ele aparecia, nos convidavam, nós ali participávamos do culto. E na época nós tínhamos muito pouquinho da mensagem, ele tinha um bom conhecimento. Eu gostava de sentar e ouvir ele, assim, ele tinha uma boa mensagem, né, mãe? Ele pregava muito bem ele. E aí eu tinha visto na casa do irmão Luiz, e naquele tempo quase ninguém prestava mensagem, né? A mensagem Futuro Lar. Aí eu pedi para o irmão Luiz emprestado, na época eu fiquei, não quis muito me emprestar, né? Também quem pedia emprestado também não devolvia, né? E aí eu pedi para ele, digo, pastor, o senhor não tem a mensagem Futuro Lar para me conseguir, eu não vou te conseguir para ti. Até depois eu lamentei, né? Se eu tivesse pedido a coleção toda, ele me trazia, tinha acesso a Goiânia, né? Na época nem, não tinha conhecimento das coisas. E aí passou no outro culto, ele me trouxe a mensagem Futuro Lar, que era daquela amarelinha que tem uma piramidezinha para baixo, assim, bem antiga, né? E aí, eu lendo a mensagem, foi a primeira coisa que me chamou a atenção. O profeta pregou sobre as 3 etapas da graça e falou a respeito do Senhor Jesus Cristo aqui. E ele disse assim, né? Que não foi João que saiu correndo atrás de Jesus. João não precisava fazer isso. João estava posicionado no lugar que era para ele estar. Amém. O lugar que João tinha que estar posicionado era nas águas, né? Amém. Porque tudo se inicia assim nas águas, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra estava sem forma, era vazia, e o Espírito de Deus estava sobre a face das águas, né? Sempre as águas têm um significado importante, né? Nós estamos trazendo sobre o rio Eufrates, o rio da água da vida, né? Então falamos sobre esse assunto, e a água sempre é importantíssima, né? Moisés sai do Egito, leva o povo para o Mar Vermelho, né? Para as águas, né? E a Bíblia diz em Coríntios capítulo 10 que todos foram batizados em Moisés. Moisés era o tipo de Cristo, né? Amém. Batizado em Moisés. Bom, então as águas sempre têm um significado. E ele, sendo mensageiro, está no lugar certo nas águas. Não é João Batista que sai correndo atrás procurando o Messias, né? O Messias que vem identifica ele, né? É verdade. Então, o profeta diz assim, ó, ele vem porque sempre Jesus é a palavra, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, sempre a palavra que vem ao profeta, né? Amém. É o profeta que vai atrás da palavra, né? E aí, claro, daí estava claro na escritura, nós vemos lá Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, todos os profetas ali, os maiores e os menores profetas, sempre quando eles recebiam a revelação, sempre vem nesse termo, né? E veio a minha palavra do Senhor dizendo. Sempre a palavra vem ao profeta, né? Então Jesus era a palavra, João era o profeta. Muito bom. Então, né? A palavra sempre vem ao profeta, amém? Amém. Aí o irmão Brana, pregando a mensagem nas asas de uma branca como a neve, ele também deixa cair essas pepitas, né? Diz assim, ó, vocês viram onde iniciou a noiva do amanhecer? E vocês viram onde começou a noiva do entardecer? Ele disse, olha, eu pensei que vocês captariam isso. E não falou mais nada, seguiu pregando. Claro que nós sabemos, né? Aqui está começando a noiva do amanhecer, profeta nas águas, a palavra vinda até o profeta, o pilar de fogo descendo, identificando a presença do Senhor Jesus Cristo e ao mensageiro, né? Aí inicia-se a noiva do amanhecer. Logo, em 33, profeta nas águas outra vez, iniciando a noiva do entardecer. Amém! O Senhor Jesus Cristo também se dá a conhecer. Verdade! O fogo desce ali, identificando a Jesus Cristo e ao ministério do mensageiro, né? Glória a Deus! A noiva do amanhecer e a noiva do entardecer, iniciando-se nas águas, né? Amém! Perfeito isso aqui, né? Amém! Aleluia! Coisa boa, essas pequenas coisas, mas que são boas, né? Glória a Deus! Amém, Jesus! Aí, também, quando Jesus disse aqui, né, para o João não queria batizar ele porque se sentiu um pouquinho constrangido, né? De fato, né? Eu estava dando testemunho para os irmãos lá em Alvorada, que esses dias eu fui visitar o pastor Domingos, que ele estava doente, estava doentinho o pastor Domingos. Graças a Deus, quando eu vejo o culto lá, que ele está sentadinho lá atrás, eu fico feliz de ver o pastor Domingos restaurado. Ele estava doentinho. Aí o irmão Edgar me convidou, vamos fazer uma visitinha para o pastor Domingos? Vamos. Ele saiu fraquinho dentro da casa, sentou ali fora, estamos conversando um pouquinho.
E aí chegou na hora de nós fazer oração. Vamos fazer oração? Vamos. E eu pensei, tá, como é que eu vou orar agora pelo pastor Domingos, né? Acostumado desde criança, ele orando por nós, urgindo, dando ordem da unção pra gente tomar, né? E agora, como é que eu vou orar pelo pastor Domingos? Aí peguei, com todo respeito e reverência, botei a mão nos ombros dele, orei meio que abraçado nele, né? Orei abraçado nele, pedi para que Deus curasse. Quando terminei de orar por ele, disse assim, não, pastor Davi, pode colocar a mão na minha cabeça. Mas eu estava sem jeito para colocar a mão na cabeça dele. Quem sou eu para colocar a mão na cabeça do pastor Domingos? Tive esse pensamento, né? Tá, então, que estamos na mesma condição humana, mas assim, considerando, né, o homem de Deus, tive esse pensamento. Eu imagino o João, né? Tendo a revelação de quem era aquele homem. Deus! Que saia justa pro João, né? Quando a gente lê correndo a escritura é uma coisa, mas quando tu para pensar, quando eu passei por essa experiência que o pastor me fiquei pensando, pois é, que situação que o João ficou, que saia justa, né? Ele é o homem, né? É o poder. Como é que eu vou batizar ele? Jesus! Tenta com palavras menores se humilhar, né? Não sou digno nem de exaltar ao Padre dos teus pés, né? Tu vem para ser batizado por mim, eu que tenho que ser batizado por ti. Exato! Deixa, João, por hora nos convém cumprir com toda a justiça. E aí eu dando um ensinamento para a mocidade, numa ocasião, eu fiz uma pergunta, eu disse assim, tem duas coisas que acontecem aqui, né? Nesse cumprir com a justiça. A primeira parte que ele cumpriu com a justiça é que Jesus Cristo, como nosso modelo, precisava ser batizado. Não precisava, porque Jesus Cristo não precisava ser justificado pela fé. Ele nasceu redimido já. Amém. Foi a primeira parte da terra redimida, foi o Senhor Jesus Cristo, né? Então foi a primeira parte redimida. Por isso que o céu desce ali e há uma união, né? Céus e terra tornam um. Ali foi a primeira vez que céus e terra tornaram-se um, porque ele encontrou uma parte da terra redimida. Também no futuro lá o profeta disse isso, né? Aquela parte da terra está redimida, então desce ali os céus e se unem, né? O homem e Deus tornando uma outra vez, né? Depois daquela terra ali, derrama o sangue sobre essa outra terra, e o profeta diz assim, como nós fizemos parte da terra, a terra foi redimida, nós somos redimidos com a terra. Né? Então, todos nós que fizemos parte da terra, que somos eleitos para isso, fomos redimidos com a terra, né? Então, precisava ser batizado. Aí também, deixa eu colocar uma coisa aqui que é um particular, não faz parte do meu assunto, mas é um particular para que os irmãos saibam. Uma vez eu vi um irmão pregando, e um bom irmão, bom pregador, servo de Deus, não diminui ele por isso, né? Não desqualifica esse, uma visão que ele teve. Mas eu vou corrigir aqui porque é a palavra, né? Também não estou citando o nome dele, né? Ele pregando, ele disse assim, que Jesus Cristo iniciou o ministério dele em abril e encerrou o ministério em abril. Então, não tinha uma fração de ano para ser 3 anos e meio. Então, dentro do entendimento dele, ele disse que Jesus Cristo pregou 3 anos e os 6 meses quem pregou foi João Batista. Tá, tudo bem, é a visão dele. Mas, irmãos, na verdade, quando nós lemos o Evangelho de São Lucas, não fecha. Por quê? Porque no Evangelho de São Lucas diz que Jesus Cristo tinha quase 30 anos. Então ele iniciou o ministério dele com 29 anos e meio. Porque se João tinha 30 completo, João tinha 6 meses mais velho do que Jesus. Quando a Maria ficou grávida, a Isabel já era de 6 meses. Então quando João tinha 30 anos, sai de cena, Jesus entra com 29 anos e meio. Meu então, Deus! Foi Jesus que cumpriu os 3 anos e meio. Amém! Então só para deixar essa parte clara, né? Ah. Que a gente pode ouvir, às vezes pensar, é isso, mas não é. Sim. Temos que colocar as coisas no lugar, né? Amém. Amém? Bom, ele não precisava ser batizado, mas foi batizado para ser o nosso modelo. E outra coisa também, que Jesus Cristo também teve que ser batizado, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós cremos nisso? Amém. Jesus Cristo sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todo cordeiro antes de ser sacrificado precisava ser lavado. Então eles tinham que
lavar o cordeiro, limpar o cordeiro, né? O cordeiro passa por aquela lavagem das águas, amém? Que hoje é o tipo da palavra, né? Amém. Jesus diz, vós estáis lavado pela lavagem das águas, que é a palavra de Deus. Verdade. Então ele foi lavado, né, como cordeiro de Deus. E para cumprir com toda a justiça de Deus, Jesus entra em Jerusalém exatamente no dia 10 de abril. Ficou durante 4 dias pregando, disputando com os fariseus, com os sacerdotes. Por que ele teve esse período de 4 dias? Ele tem esse período de 4 dias porque o cordeiro era tomado no dia 10 e examinado durante 4 dias, para ver se não tinha mancha, se não tinha uma mácula, se não tinha uma carne quebrada, se o cordeiro era perfeito. Então depois de 4 dias, eles lavavam o cordeiro e o cordeiro ia para o sacrifício, que era a Páscoa do Senhor. Amém. Amém? E aí Jesus passa disputando com eles durante 4 dias. O que estava acontecendo? Era o sacerdote examinando o cordeiro. Amém. Estava examinando o cordeiro, mas o sacerdote e ele manifestando a palavra, eles estavam disputando, era um exame que eles estavam fazendo. Quando chega na sexta-feira, Jesus foi preso na quinta de noite. Quando chega na sexta-feira, na hora do julgamento, então Pilatos dá o veredito, né? Não vejo mal nenhum nesse homem. É o cordeiro perfeito, pode levar ele para o sacrifício. Amém. E aí levaram e crucificaram o cordeiro fora das portas, né? Fora do arraial. Amém? Como o cordeiro que morria pelos pecados era sacrificado fora do arraial, né? Só o sangue que era trazido depois para dentro, né? Amém? Por isso que depois ele entrou com o seu próprio sangue. Amém. Não como cordeiro morto, ele entra já como sacerdote, levando a bacia de sangue, como sumo sacerdote, né? Entra o santuário dentro. Amém. Aí não com sangue alheio, agora com o seu próprio sangue. Amém. Que coisa, né? Perfeito. Aleluia. Maravilhoso. Não se foi a Débora que fez, ou que vocês cantam, né? Deus aceitou o sacrifício. Não foi ela. Não foi ela? Foi outra que ela fez, Foi eu. né? Restaurou nossa comunhão. Amém. Graças a Deus o sacrifício foi aceito, né? Graças a O Deus. cordeiro era bom, o sacerdote era digno, Deus aceitou o sangue e nós estamos aqui voltando para casa redimido, estou voltando para morar naquele. Maravilhoso. Deus. Aleluia. As coisas são simples, mas são bom de Verdade. repassar, né? Verdade. Amém? Glória a Deus. Então, Aleluia. quando Jesus Cristo aqui, amém, desceu o Espírito Santo sobre ele, aqui em Lombrana, eu vou entrar na parte simples agora, mas é o que eu quero falar. Que o Espírito Santo colocou no meu coração para ajudar todos nós aqui, irmãos. Amém. Quantos estão na prova e na luta? Ei, gente, todo mundo, né? Aponta alguém que não esteja na prova, né? Todo mundo está passando por luta, prova, né? Uns mais, outros menos, mas cada um de acordo com a capacidade, né? O Jorge está rindo assim, você que ele está. Está sendo emoído, né, Jorge? Meu Deus do céu. Nossa capacidade é grande, pastor. Ainda a tua capacidade é forte, né? Ainda bem que a luta não tira a sua felicidade, né? Amém, Jesus. Claro. O Jorge chega no lugar, ele anima, né? Bota uma avivadisca, como disse o pastor Raimundo, né? O Jorge chega e faz avivamento, né? Amém, Jesus. Aleluia. Então a parte simples aqui é essa, né? Que o profeta prega 2 mensagens, falou mais sobre isso, mas 2 que ele toca muito nesse assunto. Primeiro, o cordeiro e a pomba, que eu creio que nós temos ela traduzida só dos crentes da Bíblia. Não sei se alguém já leu essa mensagem. Chegou a ler, Jorge? Não. O cordeiro e a pomba, não. Acho que quero ler. Então tem essa mensagem do cordeiro e a pomba. E tem a mensagem que essa eu creio que vocês leram, né? Que é a igreja e as suas condições, que ele também se refere ao assunto. Então, qual é o assunto importante que ele fala? Ele fala assim, que o Espírito Santo desce sobre o Senhor Jesus Cristo aqui nessa ocasião, porque Jesus Cristo tinha um espírito compatível ao Espírito Santo. Por quê? Jesus era Deus, mas Jesus tinha uma natureza humana. Verdade. Então ele tinha um espírito humano. Lembra que ele disse, nas tuas mãos entregue meu espírito? Então aquela natureza humana era um espírito de cordeiro, né? Amém. Então por ele ter um espírito de cordeiro, foi a razão que o Espírito Santo conseguiu descer sobre ele, porque tinha era compatível
Amém. Era a mesma natureza. O profeta coloca a natureza do cordeiro e a natureza da pomba. É iguais. Dócil, manso, humilde. Então eles conseguem se encaixarem um no outro. Se fosse um cabrito, um bode, né, um lobo, não tinha como, o Espírito Santo ficaria longe. Por que também que me veio essa inspiração para me falar essas coisas para os irmãos? Uma irmã, esses dias, ligou para mim e disse para mim assim: pastor, eu estava escutando uma pregação e o pregador pregou, o pastor pregou, uma mensagem boa, e disse que para a gente receber o Espírito Santo se necessita se impor as mãos, né? Se impor as mãos sobre a pessoa. Quando o pastor vem aqui, o pastor impõe as mãos sobre mim, eu digo, cara, assim, eu imponho. Aí mandei uns parágrafos para a irmã, assim, da mensagem. Se eu só mandar uns parágrafos aqui para a irmã também compreender algumas coisinhas aqui, que o irmão Brana diz que a imposição de mão mais era uma tradição para os judeus, como eu preguei no outro culto aqui, né? Que para os gentios, Deus sempre atuou através de mover a fé do gentio. Amém. Verdade. O judeu tinha que ter algo para se firmar, aí ele colocou as mãos para ficar curado. Né? Mas o gentio, Deus sempre trabalhou com o gentio de uma maneira de mover a fé, mover ele pela fé. Abraão era gentio, então tinha que ser movido pela fé, né? Aleluia. Aí, por exemplo, assim, Deus deu dons, Deus dá dons. O profeta tinha um dom de cura, mas o dom de cura não foi dado para curar. O dom de cura foi dado para mover a fé das pessoas para serem curadas. Essa é a verdade. Amém. Mas como o Rembrandt tinha dó das pessoas, ele queria ver as pessoas curadas, por isso que Jesus Cristo sempre atuou dentro da perfeita vontade. E o irmão Brana muitas vezes atuou na vontade permissiva, nessa parte da cura, não da palavra, mas na parte da cura. Ele se compadecia e fazia aquilo que Deus ia para ele não fazer. Não faz fila de oração, prega, faz as pessoas ter fé. E se eles tiverem fé, eles vão ser curados. Verdade. Vamos ver aquele monte de gente doente, faça uma fila aqui. E passava lá, passou 8 dias na plataforma. Exato. Dormia um pouquinho aqui atrás, os irmãos traziam uma marmita, ele comia a marmita aqui atrás do púlpito, se levantava, a fila não parava mais. Saía a gente, entrava a gente, quando ele iniciou o ministério. Exato. Se ele compadecia, o anjo diz, não faz isso. Quando ele insistiu com o anjo apareceu decepcionado com ele. Disse assim, o anjo ficou 6 meses sem falar comigo. Meu Deus. Porque ele agia na permissiva querendo ver as pessoas bem. Jesus passou pelo tanque de Bertesda, tinha uns quantos enfermos ali, Jesus foi num homem. Mas tarde perguntaram, Senhor, por que o Senhor passa por todos aqueles lá que estavam doentes, o Senhor curou apenas um? Ele disse, eu não faço nada sem que meu Pai que me enviou não me mostrar primeiro. Então Jesus só atuava dentro da perfeita vontade. Amém. Claro, o dom atuava porque Deus falou para ele, não vai ficar gentil, mas o propósito inicial de Deus é mova a fé. Faz para que eles tenham fé. Verdade. Bom. E aí o irmão Brana testemunho que quando ele teve que ir lá na casa de Jairo, ele pôs as mãos, vem pôr as mãos sobre a minha filha. Mas quando chegou na questão daquele servo do centurião, o centurião veio e disse assim, Senhor, eu não sou digno que tu entre debaixo do meu teto. Fale a palavra e meu servo vai ficar curado. Amém. Diga a palavra. Aleluia. Rapaz, eu nunca vi tanta fé em Israel. Amém. Porque está esse bando de Deus, tudo que em posição de mão, veio um que disse que não precisa nem ir lá, só me falar a palavra. Sabia quem ele era, né? Tem um monte de autoridade, eu também sou. E eu sei que tu falar, vai acontecer. Amém. Tá, Aleluia. vai ser conforme a tua fé, chegou lá, estava curado. Ô, glória. Então a gente vê que existe um padrão de Deus concernente ao povo gentil, Amém. de através da palavra receber todas as bênçãos, tanto cura quanto o Espírito Santo na casa de Cornélio. Pedro pregando a palavra, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviram a palavra. Tá. Mas tudo bem, se a irmã deseja que a gente impõe as mãos, a gente coloca as mãos, não tem problema. Aí depois eu fiquei pensando, eu sei que Deus está operando através da vida da irmã, estou dizendo isso da irmã que me falou isso, eu estou pensando no modo geral, né, no assunto. Aí eu fico um pouco preocupado,
Por que eu fico um pouco preocupado? Aí todo tabernáculo, todos os irmãos do tabernáculo resolvem me pedir oração, que eu coloque as mãos para que eles recebam o Espírito Santo. E eu vou, oro, coloco as mãos e eles não recebem. Aí vai surgir aquele pensamento assim: eu acho que o pastor não teve fé suficiente para nos dar o Espírito Santo. Ou, ele não tem, por isso que ele não nos deu. Vai surgir todo tipo de pensamento. Exatamente. E aí, George, eu poderia devolver a pergunta dizendo assim: irmãos, eu não tive fé para dar o Espírito Santo para vocês? Ou o Espírito de vocês ainda não estão compatíveis para receber o Espírito Santo? Porque tem etapas, né? Não é verdade? Tá, vem cá. Foi o orador que falhou? Ou o meu espírito ainda não está pronto para receber o Espírito Santo? Amém. Como é que está meu espírito humano? Amém. Né? Eu não sei que etapa que os irmãos estão. Não sei, mas deixa eu colocar aqui um pensamento. São tudo pensamentos que Deus vai nos colocando assim no coração para nos expressar. Tem aquela etapa da tua vida cristã que tu aceitou Jesus e aí tu vem do mundo com todos os hábitos mundanos. Eu converso com algumas pessoas, com alguns irmãos, digo: irmãos, isso aí não é nem o diabo, mas isso são hábitos que tu traz e tu tem que te libertar desses hábitos. Não tem hábitos que tu traz mundano, né? Gíria, algumas coisas, né? Tem alguns hábitos que tu traz. E que na caminhada Deus vai tirando esses hábitos de ti. Então assim, quando tu aceita Jesus, tu tem aquela constante batalha de vencer os maus hábitos. E tu tem que estar sempre te policiando. Te lembra quando tu aceitou Jesus? Não teve tua batalha lá? Mano, teve essa batalha? É isso. Sempre lutando contra aquilo, né? É uma luta constante. Tá? Mas chega uma outra etapa da tua vida que tu perde isso, né? Que tu perde, as tuas lutas são outras, né? São lutas espiritual. Tu vê que é uma luta mais corpo a corpo com o diabo. Ou querendo fazer tu descrer, ou querendo te desgastar. São outras lutas. As lutas são diferentes. Por quê? Porque houve um tempo que teu espírito vem tão contaminado com o mundo que ele está ali ainda clamando pelas coisas do mundo. Há um fundo nele clamando pelas coisas do mundo. Bom, e aí nós chegamos na pirâmide. E a gente percebe que quando a gente começa a falar sobre o plano de salvação de Deus com nós, ou falamos de Enoque, que já é 7º selo, como a pirâmide é importante. E não no sentido de ser um triângulo para fazer uma doutrina de pirâmides, como o irmão Branham disse, né? Que tem essas doutrinas de pirâmide aí, né? Essas outras religiões. Ali é um tipo de que a caminhada ela é subida e estreitada ao mesmo tempo. Verdade. Né? E aí, irmão Branham pregando, esse autor de Raul perfeito, como é que o irmão Branham intitula a pirâmide? Ele intitula como a 7 natureza do Cordeiro. Claro, agora eu estou entendendo. Porque para a pedra de coroa, que é o Espírito Santo, descer, Deus descendo para encaixar, agora eu estou falando no sentido igreja, estou falando em indivíduo. Para que a pedra de coroa desça, tem que estar ali o quê? A 7 natureza do Cordeiro. Amém. Amém? Natureza de Cristo em nós. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. E quando eu falo sobre natureza de Cordeiro, está falando para os irmãos, eu gosto, irmão, dessa parte da revelação que faz a separação, é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus, mas que faz a separação entre essa vida espírito de Jesus e aquela vida humana de Jesus, né? Quando eu entendi, George, isso, assim,
Acabou aqueles conflitos. O cordeiro saiu do trono. O que são do trono? O que fica no trono? Acabou, para mim acabou essa confusão. Quando vem a revelação dessas coisas. E aí quando eu digo isso, digo, irmãos, eu tenho dois tipos na escritura para falar para vocês, para que essas coisas fiquem claras. Primeiro, o irmão Brana fala quando o Logos se desprende de Deus, ele usou essa expressão. Foi uma extensão de Deus. Amém. Deus se estendendo. Não Deus se dividindo em dois. O mesmo Deus se estendendo. E aí Deus deixa para nós registrado na escritura, para que a gente possa ter uma base na Bíblia, Aleluia. a história do Eliseu, que eu contei outro dia aqui. Perfeito? Sim, perfeito. O Eliseu ficou em casa, Sim. o Geazi saiu atrás lá da recompensa que o Naamã ia dar para o Eliseu. E aí chega lá, olha, o profeta quer, se arrependeu. Então tá aqui, leva para ele. O Amã feliz, tinha sido curado da lepra, né? Leva os presentes. O Geazi guardou, acho que alguma parte, chegou lá, quando chegou, tranquilo, né? Pensando que nada tinha acontecido. Aí o Eliseu disse, onde é que tu foi? Foi. Não, rapaz, o meu espírito foi contigo. Meu. Não tornou dois Eliseu. Exato. Era um Eliseu só, mas aquele era uma extensão do Eliseu acompanhando o Geazi. Exato. Porque, irmão, porque a nossa parte espiritual, ela não vive uma esfera física que conta espaço e tempo. Amém. A nossa parte espiritual é dimensional. Tu está em todo lugar ao mesmo tempo, é dimensão. Não é assim? Verdade. Amém, Jesus? Perfeito. Por isso que Jesus podia dizer, né? Ele podia dizer, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Como isso está aqui? E conseguia, a parte espiritual dele podia estar em todas as partes. Amém. Por isso que quando Natanael vem, ele disse, antes que Filipe te chamou, eu te vi debaixo da figueira. Amém. Aleluia. A extensão de Deus, é isso. Então, Tá bom. eu compreendo o que sai do trono. Jesus, o Logos, o seu Espírito. Verdade. Isso sai do trono. O que fica no trono? Jesus, homem, o leão, o tabernáculo. Aleluia, Jesus. Por isso que nós temos o corpo físico no trono e temos Jesus Espírito aqui. Não se dividiu em dois, ele se estendeu até nós. Amém. Fica claro isso, né? Aleluia. E esse cordeiro é o cordeiro que faz a parte da redenção, né? O leão fica lá na intercessão, né? Como rei. E esse cordeiro vem para intercessão, que faz o plano de intercessão. Pode ver que ele não é um cordeiro comum quando ele aparece no Apocalipse. Quando ele aparece no Apocalipse, ele aparece com olhos e chifres. Porque nele está as 7 eras da igreja, nele está os 7 mensageiros, tudo, Deus sendo tudo e em todos. Amém. E também nós voltamos à mensagem de Cristo sendo mistério de Deus revelado, o propósito tríplice de Deus. Qual é o seu propósito tríplice? Primeiro, ele desejou se revelar para nós. Verdade. E o profeta disse, mas como ele era um Deus que há 1 trilhão de anos-luz para cima, continua sendo Deus. Não tinha, seria misterioso demais um Deus desse se revelar, né? Então ele se revela para nós através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo nós conhecemos a Deus. Amém? Dei testemunho para os irmãos ontem, que eu estava lendo o livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos, e ele teve uma visão de um arrebatamento. E diz que nessa visão ele foi até onde está o trono e viu o Senhor Jesus Cristo sentado. Aí quando ele viu o Senhor Jesus Cristo sentado, ele pensou assim, mas onde é que está Deus? Claro, na hora já abriu o entendimento dele. Por quê? Porque George, estando naquela atmosfera, tá cantando aqui, Abraão, temos boas novas. Não vai precisar ninguém dizer, George, eu vou te apresentar esse aqui, é o Abraão. Não vai. Aleluia. Quando chegar lá, tu vai saber quem é o Abraão. Perfeito. E eu vou saber quem é tu. Então meu filho George, porque o Abraão é pai de todos, né? Amém. Nosso pai da fé. Perfeito. Claro, gente. Glória. A vez que nós conheceríamos a todos, seremos conhecidos por todos. Perfeito. Não precisa ninguém apresentar. Perfeito. Pedro, Tiago e João, debaixo da atmosfera da transfiguração, conheceram que era Moisés e eles estavam ali. Nunca viram, não tinha fotografia naqueles dias. Não tinha WhatsApp lá para guardar memória, fotografia, né? As coisas eles registraram, apareceu Moisés e Elias, né? A atmosfera que eles estavam, né?
Claro, quando ele estava nessa visão, também ele estava naquela atmosfera. Na hora o entendimento dele se abriu, ele pensou assim, ó, agora eu compreendi. Eu só posso ver Deus através de Jesus Cristo. Assim seja. Bênção, né? Meu Deus, que maravilha, meu Deus. Mas lá, né? Acho que no início do século, esse homem já tem essa visão, né? E o profeta aponta isso para Apocalipse capítulo 4. João sobe ao céu e vê um trono e um sentado no trono. Deus se revelando através de Cristo. Né? Amém, Jesus. Vemos a Jesus Cristo, nós estamos vendo a Deus. Né? Amém? E a segunda parte, irmão, é Deus querendo ter a primazia, né? Glória. Queria ter a primazia, estar conosco. Aí eu falei no outro culto. Aí o profeta conta aquela historinha simples, ao mesmo tempo profunda, que diz, ó, o plano de redenção é semelhante àquele rei que amava tanto seu súdito, que um dia ele começou a tirar suas vestes reais. Um dia que tu vai, rei, a partir de hoje vocês não vão me ver mais. Por quê? Porque agora eu vou vestir uma roupa de plebeu e vou estar no meio do meu povo. Não foi o que Jesus fez? Se despiu da sua glória, tirou o seu corpo glorioso, Aleluia. se veste, né, de um corpo humano, plebeu, para estar conosco. Amém. Ele está conosco. É verdade. Tem primazia no seu povo. Então nós compreendemos que não tem como tu ver o Cordeiro de Deus, não ver sete mensageiros, ver a igreja nesse Cordeiro, não tem como. O João vai correndo para ver o leão. Talvez não foi dito para ele, mas até poderia ter sido dito. Não, João, não te preocupa, o leão não é agora, João. Né? O leão tu vai ver ele só na terceira vinda. Eu estava tocando e cantando esses dias, né? Aleluia. Onde o é manso e o lobo também, o cordeiro e o leão se dão bem. Parei de tocar e disse para os irmãos assim, perguntei, quando é que o cordeiro e o leão vão estar juntos outra vez? Oh, Jesus. É Isaías, né? Sim. O cordeiro e o leão vão estar juntos? Exato. Em que período? No milênio. Aí, Isaías 64 fala do milênio, né? É onde o cordeiro e o leão estão juntos outra vez, né? Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Aleluia. Glória a Deus. Essa curta separação foi para o plano de redenção, né? Leão e o cordeiro, né? Aí vai chegar o dia quando esse cordeiro terminar todo o plano de redenção, que eu creio que encerra o plano de redenção, o selamento dos 144 mil. Então, pronto, o plano de redenção está pronto. Então agora, cordeiro e leão tornam-se um outra vez, né? Amém. Aleluia. Oh, Cristo. O tabernáculo de Deus com os homens, né? E esse espírito, irmão, o espírito é cordeiro. Por isso que a pomba desce. Natureza de cordeiro. Vocês estão felizes? Amém. Entrei aqui por uma linha um pouquinho diferente, mas é o Espírito Santo que vai conduzindo, né? Eu quero chegar aqui na outra escritura que eu estava lendo para os irmãos. Amém, Jesus. Como Deus é bom, né? Aqui em Gálatas capítulo 4, ele falando aqui a respeito de redenção, sobre todo esse plano que eu estou falando, ele diz assim, ó: mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E essa parte que é importante, ó. E porque sois filho, é Gálatas 4 e versículo 6. E porque sois filho. Então ninguém se torna filho por receber novo nascimento. As pessoas nascem de novo porque são filhos. Está lá nas regras da igreja. Ninguém torna-se filho de Deus porque nasceram de novo. As pessoas nascem porque são filhos. E a Bíblia confia no que o profeta disse. O profeta é da Escritura, né? E porque sois filhos. Então, porque tu é filho, Deus está obrigado para contigo enviar ao teu coração o Espírito do seu Filho, pelo qual nós clamamos Abba, Pai. Amém. Esse Espírito do seu Filho é enviar ao teu coração essa natureza, essa natureza de um cordeiro. Amém.
é a natureza de Jesus Cristo É. como servo. Amém. Amém? Amém. Para quê? Para que quando essa 7 naturezas do Cordeiro está em ti como servo, começa o clamor, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Agora tem algo dentro de ti, que é uma parte do que está lá em cima, para que tenha um fundo aqui embaixo, clamando por aquele fundo que está lá em cima. Amém. Verdade. Você compreende isso? Sim. Aí nós, fundo clamando do fundo. Enquanto não tem esse fundo, é como eu disse, é aquela luta do princípio. Por que nós clamamos? Pela velha musiquinha que nós faz escutar, pelo vinhozinho que nós tomamos de vez em quando, Sim. Corte. pela paqueradinha, não é verdade? É o fundo que o homem tem. Mas quando, glória a Deus, Oh, Deus. quando, irmão, nós chegamos aqui e porque sois filhos, Deus envia o nosso coração essa natureza de Cristo Amém. lá dentro. Então tu começa a clamar, Abba, Pai. O que é? Abba, eu quero mais. Amém. Eu quero mais de ti. Porque tem um fundo, o pouco que está clamando pelo muito que está lá. Glória a Deus. O que o profeta diz? Se tem um fundo clamando, tem um fundo que responde. Amém. Se tem uma parte de Cristo aqui clamando, Jorge, em algum lugar tem um grande Espírito Santo para vir acoplar sobre aquele espírito. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Como Deus é bom, né? Amém. Aleluia. Deixa eu ler aqui outra escritura. Essa escritura também sempre me chamou a atenção. Amém. Hebreus capítulo 5, versículo 8, Amém, Jesus. falando aqui a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: embora fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que ele sofreu. Amém. Aqui tem agora outro ponto, né? A gente sabe, irmão, que é difícil para o ser humano aprender alguma coisa sem sofrimento. Hoje quase não tem mais, mas antigamente era só fogão a lenha, né? E como é que os pais ensinavam os filhos não colocavam na chapa? Deixa dele colocar a primeira vez. Claro. Aham. Criança vinha na chapa do fogão, colocava, nunca mais colocava de novo. É verdade. Sofrer a dor para aprender a obediência. Eu já apertando e lembrava da queimadura. Glória a Deus. É assim? É. Eu sei que eu me criei com fogão, né? Eu lembro que era assim. É. Tocava uma vez, não quase queria chegar perto, né? Tinha medo, né? Aleluia. Então só se aprende sofrendo, padecendo. Deus. Jesus não precisava, mas como ele era modelo, teve que sofrer sem precisar sofrer, Verdade. né? Para demonstrar para nós a obediência total a Deus. Amém. Sua obediência a Deus na parte humana foi tão grande que os muçulmanos têm Jesus como o maior muçulmano que existiu na história. Ele tinha obediência total lá. Amém. Eu vi um mestre do Islã pregando, citando a escritura. É verdade. Não faço nada sem que meu pai que me enviou não mostrar primeiro. Ele era um verdadeiro muçulmano, Jesus. É? Verdade. Pegou uma mulher, uma menina católica, né, que tentou desafiar ele, e deu um laço nela, assim, pela escritura. Conhecia muito mais a Bíblia do que ela. Os homens dizem, olha, cuidado. Não te metes se não tiver o sobrenatural. Eles são bons na teoria, são. É verdade. Eles estudam noite e dia. É? Glória a Deus. Então, irmão, Jesus não precisava aprender obediência, padecendo. Ele era Deus, mas tinha que ser o nosso exemplo. Aí, o que acontece? Irmão, Deus tem que ver em nós o resultado que Ele quer ver. Amém. Claro, aí nós pegamos outros pontos. O resultado que Deus quer ver. O ouro refinado pelo fogo, tem que se refinar até que o refinador veja a sua imagem naquele ouro para tirar a escória, a perita. E Pedro disse: nossa fé é muito mais provada que o ouro que passa pelo fogo. Amém. A gente sabe que é assim, Deus tem que ter um resultado. Enquanto Deus não vê o resultado, nós somos obrigados a estar no processo. E esse processo sempre, ele é produzido por sofrimento, não tem? Acho que eu perguntei aqui no início, quem é que está aí lutando? Tem que ser assim. Eu dei um testemunho ontem para os irmãos, aproveitar que a mãe e a Marilene estão aqui, são um testemunho que isso é verdade, que eu sempre tinha um problema, né? Se eu ficar nervoso, eu começo a dar risada. Dou risada. E aí, quando a gente fazia arte, a gente quer apanhar.
Porque a gente tinha que aprender obediência apanhando. E aí, eu tinha um problema sério. E eu começava a apanhar e começava a dar risada. E a mãe achava que eu estava debochando a Marilene, que eu ensinava a nós. E aí eu apanhava, e eu rindo. E o Disseu perto de mim, chora uma vez, eu não conseguia chorar, mas estava nervoso. Meu Deus. Qual era o resultado que elas queriam ver? Eu chorar? Que assim, quando o filho chora, mas se arrependeu de dar, acho que fez. Se está querendo, está debochando, mas não era. E aí o laço pegava, eu era o que mais apanhava. O Disseu meia dúzia de varado, o Disseu estava chorando, pronto, acabava o sofrimento dele. E eu ficava rindo, tinha que apanhar mais. Irmão, quando Deus não vê o resultado em nós, irmão, Deus não vai tirar a prova, não vai tirar a luta. Deus não vai tirar o sofrimento, ele tem que ver o resultado. Oh, Jesus. Deus tem que ver o resultado. Verdade. Por quê? O segundo propósito do plano de redenção é Deus estar conosco. Deus deseja estar em nós. Amém. Mas, irmão, para ele estar em nós, ele tem pressa. Por isso que o profeta diz: Deus está mais preocupado em nos dar o Espírito Santo que nós receber. Deus tem pressa em nos dar o Espírito Verdade. Santo. O que acontece? Por que ele não nos dá? Porque não é difícil nós passar pelo processo, como a gente salta fora. Verdade. Não está sofrendo mesmo. No mundo todo, irmão, o sinal de rendição é levantar as mãos. Qualquer parte do mundo, alguém mostra uma arma, a primeira coisa que a pessoa faz é levantar. Irmão, levanta as mãos e te rende a Deus. Amém. Ah, Senhor, até agora o Senhor não teve o resultado em mim que o Senhor queria, e aí eu fico aí apanhando. Quantas varadas eu levanto sem necessidade, se eu já tivesse aprendido? É verdade. Teria poupado tantas varadas. Se eu não desse risada, quantas varadas eu tinha poupado? É assim, irmão, que funciona. É assim que Deus ensina. Porque Jesus Cristo, sendo Deus, sem precisar, como nosso exemplo, aprendeu a obediência naquilo que ele padeceu. Amém. Isaías disse: era um homem de dores, sofrimento, experimentado no trabalho, um de quem os homens escondiam o seu rosto. E ele foi moído. E aí quando tu vai no açougue, tu pede carne moída. Olha o que é ser moído, irmão. É verdade. É passar por dentro de um cilindro ali. Jesus foi moído pela nossa transgressão, foi ferido pelas nossas transgressões, moído pela nossa iniquidade. O castigo que traz paz sobre qualquer um de nós estava sobre ele, e graças a Deus que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém. Aprendeu a obediência padecendo, agora como modelo para nós aqui, para nós sermos também obedientes. E agora eu vou colocar aqui um pontinho rápido. Está passando já 9 horas ali, mas Deus é bom. Bem. Não importa que eu chego meia hora a mais, meia hora a menos, eu tenho que falar o que Deus coloca no meu coração. Verdade. Que nem disse o pastor Vanderlei, é bater até a taxinha entrar, né? A taxinha tem que bater até ela entrar, né? Deixa bem pregado mesmo. Aí eu falei para os irmãos ontem, que muitos anos atrás, eu preguei um tema. Me lembro que lá na Alvorada, no tempo da Santa Clara, e o pastor Gil foi participar da campanha e gostou da campanha, e daquela campanha eu fiz quase que umas 9 só sobre aquele tema, para aquele mesmo tema em tal lugar, e fui pregando. E o meu título era o seguinte, era da mensagem Deixando Escapar a Pressão, e o meu subtítulo era de 4 personagens. Era o amo, que é o Senhor. Por exemplo, assim, o George, tu é senhor da tua casa, né? Quando tu não tá, tua esposinha ela é senhora. Filimon era senhor de Onésio. Aí Paulo conversa com ele para ele, como senhor, receber o servo de volta. Paulo no Evangelho, sendo pai na fé dele, podia ser senhor sobre ele, e eu podia te mandar, mas estou te pedindo. Também ele sabia ser senhor também, né? É a parte desse senhor, porque todos que se assenhoram de alguma coisa, ele tem que saber que sobre ele tem um senhor maior, né? Verdade. Então existe o senhor, existe o servo, existe o assalariado, existe o salário, tá? Mas eu vou falar mais de 2 aqui, que
que são os que fazem parte do meu assunto aqui. Na época eu expliquei sobre os 4, mas que faz parte. Por exemplo, assim, o servo, que na verdade a nossa tradução está como servo, mas o certo é escravo, né? Escravo. O servo que era assalariado, George, ele não podia participar da Páscoa do Senhor. Está lá em Êxodo, capítulo 12. Não podia participar da Páscoa, porque ele era assalariado. Aí, irmãos, é um grande problema, né? E como que as pessoas querem servir a Jesus em troca de salário? Estou falando de salário de dinheiro, em troca de salário nesse sentido. Se o Senhor fizer, eu faço. Se o Senhor me der, eu sirvo. Não está dando certo até agora, por quê? Eu estou te servindo todos esses anos, por que isso não acontece? As pessoas estão sempre querendo ser servos assalariados. É ou não é, gente? É verdade. Nós queremos participar da Páscoa, estamos no terceiro êxodo. Essa nova jornada é o nosso terceiro êxodo. Temos que comer o cordeiro. Para comer o cordeiro, não podemos ser servos assalariados. Se me dá, se eu sou abençoado, se está tudo bem. Se Jesus, vamos negociar, Senhor. Eu te sirvo, Senhor. Não. O servo comprado, ele era circuncidado e participava da Páscoa. Por quê? Porque o servo comprado não cobrava nada. Ele era servo, foi comprado. Ele sabia que o ali era seu senhor. E ele sabia que ele tinha que fazer tudo que seu senhor pedisse. Meu Jesus! E ainda no final, Jesus que até reconhecido como servo inútil, só faça aquilo que o meu senhor me manda. Mal, porcamente, dou conta de fazer o que Deus me manda. Quanto mais fazer a mais. Não é assim? É. E a Bíblia diz que Jesus Cristo morreu pelo nosso pecado e com seu sangue nos comprou de volta para Deus. Então, irmão, se Jesus Cristo te comprou, se Ele me comprou, nós somos servos comprados. Não somos servos assalariados. Deus me dando bênção, amém. Não me dando, amém. Glória a Deus. Tendo comida na minha mesa, amém. Tendo só um copo de água, também é amém. Amém. Jesus me cura minhas enfermidades, amém. Eu para ser doente o resto da minha vida, amém também. Sou servo. Sou servo. Aleluia. Aleluia. Oh, O maravilha. pecado. As pessoas servem o pecado e não bem servido. É verdade. O diabo faz as pessoas de escravo no pecado, as pessoas vão e obedecem. Verdade. Verdade. Passava em Florianópolis de noite, quando eu fazia culto na casa do irmão Juliano, de madrugada, frio, eu com os vidros fechados, encarangado, e aquelas meninas todas naquela fila para entrar numa discoteca, tudo de mini saia, roxa de frio, com roupinha tudo ali, esperando uma vaguinha para entrar. É verdade. É? Servem bem o diabo. É. E não cobram nada. Por isso que alguém cobra o diabo depois. Ô diabo, eu vim aqui te pedir porque eu fui lá no... Não fazem isso. Não faz. Ô diabo, eu sou uma boa prostituta, eu tô aí derrubando um monte de homem casado agora. Não fazem isso, irmão. Por enquanto sabe que no final a recompensa, matar e levar pro inferno. Verdade. Meu Deus. É. E aí quando vem se torna servo de Jesus, quer negociar. Ô senhor, eu fui no culto. Eu lá todo dia. Vai ser assalariado pra lá. Oh, Jesus. Oh, meu Deus. Tem misericórdia. Não é verdade, irmão? Ô, gente. Por isso que Deus tem que enviar ao nosso coração a natureza de Cristo. É. E porque sois filhos, Deus envia ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Para quê? Porque esse Espírito de Jesus Cristo, irmão, é um Espírito de servo. Vem. Jesus Cristo foi o servo perfeito de Deus. Sofreu, padeceu e sempre foi obediente ao seu chamado. Amém. Amém, aleluia. Amém, Jesus? Que Deus nos ajude. Né? Uma pregação antiga lá de 99 é tão viva hoje para nós aí quanto eu preguei lá.
Amém. Deus ajude a sermos servos, né? Quem? Servos comprados, né? Ah, O que eu tenho que fazer, Senhor? Só me explica o que eu tenho que fazer que eu faço. aleluia. Amém. Quando Deus vem dar alguma coisa, ó Senhor, obrigado, isso aqui é adicional. Amém. O Senhor não está me pagando nada. O Senhor já fez a sua parte. O Senhor me comprou. Amém. Sou teu servo. Ô, Jesus. É? Maravilha. Que Deus ajude, né, irmãos? Amém. Oh, glória a Deus. Essas coisas são tão boas. Eu tinha mensagem para ler, não vou ler, mas essas coisas são tão boas no nosso coração. Isso faz a gente sentir uma vontade de ser melhor cristão, né? É verdade. Então, irmãos, eu vou encerrar aqui, lendo essa parte aqui de novo. Embora fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Vamos colocar de pé. Uma viagemzinha meio longa ainda para fazer. Deus abençoe aqui meus irmãos que estão aqui presentes nessa noite. Ah, que maravilha, Jesus. Amém. Eu creio que quando Deus resolver o problema do carro, nós vamos estar aqui nas datas corretas, tá bom? Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, há tantas coisas que estão no coração de um ministro, Senhor, de um pregador, que ele gostaria de falar para o povo. Mas eu tenho acabado de falar aqui a respeito de um servo. E saber, Senhor, é que o servo, ele está incumbido de fazer somente aquilo que seu Senhor lhe manda, lhe dá ordem. E nessa noite, Senhor, por uma ordem divina, por uma inspiração que o Senhor tem me dado durante esses dias, esse tema estava soando no meu coração, Senhor. Estava borbulhando dentro de mim. Eu não podia, Senhor, passar por aqui e falar outra coisa que não fosse isso. E eu sei, meu Deus, que o Senhor trouxe esta mensagem dessa forma, é porque nós aqui nessa noite precisávamos ouvir da parte do Senhor a respeito de cada coisa que foi falada aqui, Senhor. Então, meu Deus, o que podemos dizer para Ti? Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Sou Teu servo. Amém. Usa-me da maneira que o Senhor desejar. Senhor, me ensina a obedecer a Tua palavra. Me ensina a ser um servo fiel. Produza em mim, Senhor, essa natureza do Cordeiro. Envia ao meu coração o Espírito de Jesus Cristo, a natureza de Jesus Cristo, para que possa haver um clamor. Ah, papai, quero mais de Ti. Dá do Teu Espírito. Derrama sobre minha promessa. Oh, meu Deus, em uma caminhada perfeita nesse Evangelho. Aleluia. Confirma a Tua obra, Senhor, nessa noite. Confirma a Tua palavra que foi pregada, Senhor. E deixa os Teus filhos voltar para suas casas com essa pregação como uma estaca cravada, Senhor. Amém. E o inimigo ter derrota nessa noite. Amém. Na vida de meus irmãos e minhas irmãs, que muitas vezes ele nos induz a nós Aleluia. querer cobrar salários de Deus, mas nessa noite Satanás está derrotado por nós. Amém. Nós estamos aqui dispostos a servir a Jesus, sendo abençoado ou não, estamos dispostos a sermos servos e servirmos eles de todo o nosso coração. Amém. Amém. Confirma a Tua obra, Senhor, Oh, Jesus. nessa noite, e o plano que o Senhor tem para realizar. Oh, Jesus. No precioso nome de Jesus Cristo eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Oh, Church of the Living God, don't you want to see something real?